Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos no nosso vídeo de encerramento do mês, nosso vídeo de leituras de fevereiro. E eu tenho que dizer para vocês que este mês de fevereiro foi um pouquinho mais caótico do que foi de dezembro, do que foi de janeiro. Esse mês eu não terminei nenhum livro ainda, pelo menos não enquanto eu estou gravando esse vídeo, né? Mas eu vou já comentar com vocês aí o que eu andei lendo e o que vai aparecer no canal nas próximas semanas. Então, o livro que eu estou lendo agora em fevereiro para o meu clube do livro é O A Senhora de Waterfall Hall, da Anne Brontë. Esse livro aqui eu já estou chegando ali na reta final, na verdade eu estou no capítulo 39, acho que foi na quinta-feira. Na quinta-feira passada eu praticamente maratonei ele, eu estava um pouquinho atrasada, então eu fui tentando ler. Mas aí nesses últimos dias eu não consegui ler, infelizmente, estava uma correria danada essa semana. E eu não consegui avançar muito na leitura, né? Então eu vou tentar terminá-lo aí, sei lá, acho que até segunda-feira, para que na outra semana eu grave o vídeo então de resenha desse livro. Como eu falei para vocês no vídeo de leituras do mês, esse livro para mim na verdade é uma releitura. Então eu já li, eu li ele em 2019 na edição em inglês, né, no original mesmo, e agora eu estou relendo. Eu tinha esquecido o quanto esse livro ele é sombrio. Eu vou comentar sobre ele no vídeo de resenha, tá? Mas em resumo vai contar a história de uma jovem chamada Ellen Graham, que chega no vilarejo, né, e vai morar na propriedade de Waterfall Hall. Ela é uma viúva e tem um filho, né, um pequenininho de 5, 6 anos, mais ou menos. Só que tem um grande mistério envolvendo essa mulher. A gente não sabe exatamente quem foi o marido dela, por que ela não fala do marido dela. E a gente vê no começo do livro a história no ponto de vista do protagonista, que é o Gilbert Markham. O Gilbert Markham, ele se interessa por essa viúva, né? Ele acaba meio que se apaixonando por ela, só que ele também fica assim com um pouco um pé atrás em relação ao passado dela, principalmente depois que começa a correr vários boatos esquisitos a respeito dessa mulher nesse vilarejo. E aí até que, enfim, dá algumas reviravoltas. O Gilbert acaba então tendo acesso ao diário da Helen, e aí nesse diário ele vai conhecer a história dela e praticamente eu diria que 50% do livro é só o diário da Helen, né, desse casamento que ela teve, desse relacionamento que gerou o filho, etc. E, gente, bom, tem a marca das irmãs Brontë nesse livro. Por quê? A princípio, o livro, ele é até que uma história, parece mais um mistério realmente, né? Só que conforme você vai lendo e vai passando os capítulos, a história da Helen vai ficando cada vez mais sombria, cada vez mais pesada, cada vez mais assim, revoltante, eu até diria. Então eu senti muito isso a primeira vez que eu li, mas a primeira vez que eu li muito rápido, muito correndo o livro, porque eu queria saber o que ia acontecer com a história, né? Então dessa vez eu tô lendo mais devagar, até de propósito realmente, para ler com mais cuidado, para ver que tem muita coisa não dita nesse livro, que dá a entender, que deixa no ar. Mas, enfim, gente, que livro maravilhoso. Apesar de tudo isso, apesar de estar sendo uma leitura pesada, né, na minha opinião, pelo menos, eu não sei se alguém já leu e sentiu a mesma coisa, mas pra mim está sendo uma leitura muito, muito boa, tá? Eu pego pra ler e vou embora, sabe? Fico 1, 2 horas fácil com esse livro aqui. E vai ser o próximo livro de resenha aqui no canal, então aguardem que em breve eu solto o vídeo sobre A Senhora de Waterfall Hall ou A Inquilina de Waterfall Hall, dependendo aí da sua tradução, tá certo? Como eu vim falando pra vocês, no último vídeo, eu continuo lendo Os Miseráveis, do Victor Hugo. Confesso pra vocês, gente, que eu estou bem devagar também. Se bem que teve alguns dias que eu consegui avançar bastante no livro, eu li muitos capítulos assim seguidos, mas eu também dei uma pausa nos Miseráveis justamente para dar continuidade na Senhora de Waterfall Hall e também em Orgulho e Preconceito, que eu já vou mostrar pra vocês também. Então eu estou gostando, eu acho que agora a história deu uma andada boa, assim, tava um pouco parada, não acontecia nada, mas agora tá caminhando, mas assim, eu pretendia terminar de ler esse volume 1 até abril. Acho difícil de acontecer, acho bem complicado, e ainda tem o volume 2 que é outro calhamaço também. Mas vamos ver, vamos seguir, né, eu não vou ficar com neura, né, eu gosto de ter algumas metas de leitura, metas para terminar o livro e tal, eu acho que isso me motiva, mas nem sempre dá certo, então com Os Miseráveis já deu errado. Mas enfim, eu estou gostando e não tenho muito o que dizer por enquanto, assim, eu cheguei na parte da história que vai contar de um misterioso senhor Madeleine. Não vou contar quem ele é, até porque, né, eu acho que seria um spoiler, mas enfim, e é isso. Então,
Provavelmente em março eu vou voltar e vou comentar mais o que eu estou achando dos Miseráveis, mas eu estou gostando agora sim. A escrita do Victor Hugo é muito fluida em algumas partes. Realmente ele para um pouco a história para contar alguns fatos históricos. Por exemplo, ele parou muito a história da Fantine no começo, né? Ele deu uma pausa longuíssima para contar sobre a região ali de Paris, etc. Confesso para vocês, eu não lembro se eu comentei isso em algum vídeo aqui no canal, que a história da Fantine para mim é a mais pesada, assim, nesse começo dos Miseráveis, né? Como eu falei, eu já conhecia parte da história, porque eu já tinha tentado ler o livro antigamente, não consegui, achei o musical e etc. E eu acho que é por isso que eu também acabei embaçando bastante para terminar, para avançar na leitura, no caso, né? Então, porque a história da Fantine, a degradação dela, para mim é muito triste, eu fico com o coração muito apertado. Então acho que é por isso que eu me acabei adiando um pouco a leitura dos Miseráveis, mas agora eu retomei. Dei uma parada, como eu falei pra vocês, mas agora pretendo aí continuar aí no mês de março. E por fim, gente, como eu anunciei no último vídeo aqui do canal, da nossa leitura conjunta de Orgulho e Preconceito, eu já estou lendo Orgulho e Preconceito. Na verdade, eu estou lendo a introdução ainda, tá? Que é bem extensa, eu já tô acabando no caso, já tô aí finalizando. Estou nas últimas páginas, faltam umas 20 páginas aqui para eu terminar, né? Então eu parei justamente aqui. Essa introdução do Tommy Turner é muito boa, gente. Ela tem spoilers, tá? Então, se você não leu Orgulho e Preconceito, lê o livro primeiro e depois você volta nessa introdução e lê, tá? Se você se importa com spoilers, no caso. Mas se não, pode ler tranquilo. Ela é longa, ela é bem extensa. É quase que um ensaio, praticamente. Então, e o Tommy Turner faz alguns comentários muito interessantes, bem pertinentes a respeito de Orgulho e Preconceito, que eu vou comentar com vocês no nosso vídeo de discussão da obra, que vai sair na segunda semana de abril, tá certo? Então, quem não assistiu o vídeo de chamada da leitura conjunta, então eu vou deixar ou aqui nos cards ou na descrição, tá bom? O vídeo para vocês assistirem e participarem, vai ser agora no mês de março mesmo. É só ler e se você postar sobre a leitura conjunta no Instagram, aqui no YouTube, usa a hashtag lendo OIP, tá certo? Me marca também para eu ver. E a gente vai comentar sobre esse livro com spoilers, tá? Então o vídeo vai ter spoilers sobre Orgulho e Preconceito no dia 12 de abril. E por fim, gente, eu comentei com vocês que eu estava ouvindo o audiobook, né, que é um romance de época meio comédia romântica, que é o The Prophet Raj. Infelizmente, para vocês verem como esse mês também foi bem caótico na minha vida pessoal, eu não consegui terminar de ouvir o audiobook, né, eu não tive, assim, tempo realmente para parar e escutar. Normalmente eu gosto de ouvir enquanto eu estou trabalhando, mas foi tão corrido que nem isso eu consegui fazer, né, o trabalho também foi bem puxado. Então, eu acabei não finalizando o audiobook, né? A minha intenção era finalizar para poder comentar nesse vídeo com vocês, mas infelizmente não tenho muito o que falar. Eu parei justamente no capítulo 10, que é um dos mais longos, né? Ele tem meia hora, no caso. E a história tá nessa. A menina tá lá na casa do Anthony, eles estão ainda no plano maluco lá dele tentar convencer os pais da Miss Morgan para se casar com ele, e a Patience está ajudando ele, né, como empregada, e também ela é empregada na casa dele e ela tá se fazendo de uma lady para ajudar o patrão dela. Tá essa confusão, essa coisa bem de comédia romântica mesmo, é muito gostoso de ouvir. Eu acho que por eu estar fazendo leituras bem pesadas como a senhora de Watchful Hall, Os Miseráveis, tirando Orgulho e Preconceito, que é uma leitura bem pelo contrário, é uma leitura muito gostosa, bem mais leve, né? Então, A Prophet Raj e o Orgulho e Preconceito tá fazendo aí um equilíbrio entre esses dois livros um pouco mais pesados, um pouco mais sombrios em alguns momentos. Então, eu vou deixar mais uma vez para comentar sobre A Prophet Raj no vídeo de leituras de março, tá certo? E agora, gente, eu vou mostrar para vocês os livros novos que eu comprei. Também comprei poucos livros, mas antes de eu mostrar, eu tenho uma novidade para contar para vocês, na verdade, né? Que para mim é uma novidade muito boa, que eu troquei o meu Kindle. Eu tinha um Kindle de 2015 que eu tinha comprado, ele era acho que da 7ª geração, e agora eu comprei um novo Kindle Paperwhite, que veio aqui nessa capinha super fofa. Ele é bem menor do que o Kindle que eu tinha. Eu tava lendo A Senhora de Watchful Hall pelo Kindle, né? Então eu tô com o e-book aqui ainda, né? Mas aí como eu comprei a edição física, né, que inclusive também foi um dos livros que eu acabei comprando agora no mês de fevereiro, né, para ler. Então eu dei uma pausa na leitura pelo e-book para continuar a leitura no físico. Mas, gente, eu senti uma diferença muito grande
lendo nesse novo formato aqui do Kindle Paperwhite, né? O meu outro Kindle também ele era o Paperwhite, mas como eu falei, era um Paperwhite de outra geração, uma geração mais antiga. E ele era maravilhoso, era ótimo, eu levava para tudo quanto é lugar, mas o maior problema dele que eu via, que para mim me atrapalhava muito, era a questão da luz. Então eu achava a luz muito forte, a luz branca, né? Então, e eu gosto de ler à noite, eu gosto de ler no escuro também, né? Eu apago as luzes do quarto e fico só com a luz do Kindle acesa. Só que aquilo tava machucando muito meu olho. Então mesmo quando eu abaixava a luz, tentava deixar ela mais fraquinha possível, mesmo assim às vezes ela, como ela era muito forte, ela acabava machucando meu olho, assim, deixando ele mais cansado, eu ficava com sono mais rápido. Então, e esse Kindle novo aqui, o novo Paperwhite, a maior diferença para mim, que para mim foi, assim, o maior bônus, né, por eu ter trocado de Kindle, foi justamente a questão da luz. A luz, ela não é tão forte. Então, quando você tá lendo à noite, eu percebo que ela fica uma luz meio sépia, né, um pouco mais amarelada, como se fosse um livro com papel amarelado mesmo, que eu gosto, que eu acho que a maioria dos leitores também gostam, porque ele não cansa a vista. Então, quando eu tô lendo à noite só com a luz dele, ele tem essa opção, né? Ele acaba deixando a luz mais amarelada, ou ele tem o modo noturno, que eu achei sensacional. Então aqui tá o modo noturno do Kindle, que também pra mim é uma opção maravilhosa, porque não cansa a vista, gente. E olha que eu sou chata com esse negócio de ler à noite, né? E ele também fica um pouco amarelado, eu não sei se dá pra ver por conta, né, da câmera aí do celular, mas ele fica também, mesmo com a luz preta, no modo noturno, não fica branco completamente, então ele fica um meio tom sépia, né? Eu vou até abrir aqui o livro do Tolstói para mostrar. Deixa eu abrir aqui. Então ele fica assim, né? Não fica branco 100%, ele fica realmente num tom mais sépia. E para ler à noite, gente, é muito, muito bom. Outra coisa também que eu senti diferente desse novo Kindle é a questão da tela. Então ele vem, ao que me parece, ele vem com uma proteção na tela, né? Meu outro Kindle ele não tinha, então eu podia tocar na tela, na própria tela mesmo do Paperwhite. Nesse não, esse que não dá pra mostrar pra vocês, mas é que quando passa, assim, você percebe que tem uma proteção na tela do Paperwhite. Então eu acredito que isso também seja uma proteção para não, caso você derrube, ele não quebrar, né? Pelo menos eu nunca vi um Kindle quebrando, né, a tela. Outra coisa que eu também percebi que ele é bem mais leve do que o meu outro Kindle. Acho que ele é até mais fácil, então, para carregar. E eu tô gostando, gente, bastante. Para mim, eu acho que foi uma aquisição que realmente valeu a pena. E eu paguei um pouquinho mais caro, obviamente, né, do que o meu Kindle antigo, mas eu acho que só por fato de ter essa luz, né, um pouco mais amarelada, ter o modo noturno, então para mim já valeu muito a pena mesmo esse novo Kindle. Um livro que eu comprei, que eu até comentei com vocês que eu queria ler esse ano, eu até pensei em ler no Kindle, mas eu achei ele tão baratinho na Amazon, gente, que eu acabei comprando, que é o The Warden, do Anthony Trollope. Então, mais um Trollope, sim, teremos Trollope. Esse livro é o primeiro de uma série dele, né, de 6 livros, que vai contar aí a história de uma cidade, né, então, e é um livro bem mais curto dele, em comparação com The Live Now, até mesmo com o Senhorita Mackenzie, que eu achei ele bem extenso mesmo. Esse livro aqui, gente, eu tô pensando em encaixar ele ali, talvez no finalzinho de março, começo de abril, né, então, muito em breve eu posso estar comentando com vocês a respeito desse livro. É um livro em inglês, esse aqui na verdade eu comprei de segunda mão na Amazon, não foi diretamente com a Amazon, mas foi com os vendedores, né, de lá. Ele tá um pouquinho gasto, assim, né, parece que veio de uma biblioteca, então ele tá um pouquinho amassado aqui, tá um pouquinho gasto aqui nas laterais, mas ele tá em bom estado e é em inglês. Antes que perguntem, infelizmente não tem uma tradução, tá? Se eu não me engano, eu acho que só um livro dessa série que saiu aqui no Brasil há muitos anos, tá? Que acho que As Crônicas de Baxter, né, que saiu. Agora os outros livros da série não saíram em português, só tem em inglês mesmo, inclusive, claro, esse primeiro aqui que é o The Warden. Então eu vou ver se eu encaixo aí, e aí, quem sabe nos próximos meses a gente fala sobre esse romance aqui do Trollope também. Agora, esses 2 livros que eu comprei, na verdade, eu nem tava pensando em comprar agora, assim. Um eu comprei meio que por impulso, o outro já fazia muito tempo que eu queria comprar. E aí eu fui na livraria um dia desses, o que fazia muito tempo que eu não ia, e acabei encontrando esses livros e eu me interessei. O que eu comprei por impulso foi esse livro aqui, do Anthony Pym, Explorando Teorias da Tradução. Esse livro aqui eu nunca tinha visto, nem o autor, nem o livro, e olha que eu estudo tradução já faz um tempo, já faz quase um ano.
O autor, ele se propõe, é um autor espanhol, na verdade, o Anthony Pin, e ele se propõe aí, eu não diria, é como se fosse um ensaio bem grande sobre várias teorias tradutórias, de vários tipos de tradução. Ele expõe e faz análises dessas traduções, então é um livro teórico, obviamente, né? Um livro de não ficção, é teórico, e eu pretendo ler aí, talvez, não sei, mais pra frente, ainda esse ano, porque é um assunto que muito me interessa, né? Então eu sou iniciante na área, no caso, né? Então eu acho que é importante você ter contato com essas teorias, né? Com um livro um pouco mais teórico, né? Um pouco mais embasado, até também para poder ajudar no meu trabalho como tradutora de livros. Eu estou querendo há um tempo gravar um vídeo aqui pro canal falando dos livros que eu já trabalhei, meio que voluntariamente, assim, mas voluntariamente, mas também não é, de alguns romances que eu já traduzi, mas eu sempre fico um pouco, assim, insegura, sabe, gente? Eu não sei porquê, porque não é uma coisa profissional, né, que eu fiz, assim, não é algo que foi tratado por uma editora, foi uma coisa mais informal que eu fiz entre eu e duas autoras, no caso. Mas quem sabe mais pra frente, talvez agora no mês de março eu comente a respeito desses livros que eu já traduzi, como foi a experiência, etc. Tá certo? Então, tá aqui, né, um livrinho aí pra estudos. Vamos ver se eu consigo encaixar ele aí nos próximos meses também. E por fim, gente, esse livro sim, eu já queria há muito tempo. Eu ficava toda vez que eu ia na livraria, eu ficava namorando esse livro. Mas ele nunca baixava o preço, até que eu criei coragem e paguei o preço dele mesmo. Que é o Maria Stuart, do Stefan Zweig. Eu não sei falar o nome dele, gente. A Tatiana Feltrin fala o nome dele certinho. Eu não consigo pronunciar esse sobrenome dele aqui. Não só a Tatiana Feltrin meio que influenciou a leitura desse livro, mas também a Fernanda, do Fala Fernanda, lá do Instagram, e aqui também no YouTube ela tem um canal, né, sobre leitura e estudos, né, e elas falam direto desses autores, e eu também gosto muito, né, da história da Inglaterra, né, vocês sabem muito bem disso, e muito me interessa essa biografia da Maria Stuart, né, que foi aí a rainha da Escócia, rainha da Inglaterra, foi morta pela própria irmã, a rainha Elizabeth I, etc. Então, falam que é uma biografia muito, muito, muito boa de se ler. É um autor que eu não conheço o trabalho dele, mas eu sempre escuto elogios desse autor. Então, tá aqui. Vamos encaixar aí a leitura dessa biografia. Eu tava na dúvida se eu trazia essa da Maria Stuart ou a biografia da Isabel de Castela, a rainha da Espanha, que também estava na livraria com o mesmo preço desse. Mas eu pensei e falei, não, eu vou levar primeiro o da Maria Stuart, aí mais pra frente eu compro a biografia da Isabel de Castela. E, gente, biografia é um gênero que eu gosto demais, assim. Só que nos últimos anos eu li muito pouco a biografia, muito pouco mesmo. Mas é um gênero que eu gosto muito, muito mesmo, e eu quero ler mais biografias. Mas eu acho, assim, que o valor delas, quando vem em português, eu acho que é bem mais salgado do que um livro de ficção. Eu não sei se vocês que gostam do gênero repararam nisso, né? Então, os livros biográficos são bem mais caros do que os livros ficcionais. Eu não sei porquê, né? Talvez seja, enfim, o preço dos profissionais que trabalharam, o preço da lauda de tradução, não sei. Mas o livro é bem mais caro mesmo do que um livro de ficção. Mas é isso, tá aqui. Vamos ver aí se eu encaixo também nos próximos meses a leitura de Maria Stuart. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.